E aí, galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7, do canal Química Tuna. Moçada, nesse vídeo eu vou resolver com vocês a terceira parte das questões de Química da prova específica da UEPG, vestibular de dezembro de 2022. Tudo bem? Beleza? Eu dividi em três, porque eram 15 questões, é muita coisa, ficaria muito longo. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar a vocês a resolução das questões de número 11 até a número 15. Bora lá? Partiu com Química da Veia. Número 11. O alumínio metálico é produzido a partir do processo de Hall-Héroult. Neste método, a alumina, que é um óxido, né, Al2O3, fundida, derretida, ela é eletrolizada, produzindo alumínio metálico e O2. Quando se funde essa alumina, Al2O3, ela forma um líquido iônico constituído pelos íons alumínio 3+, que é um cátion, que vai ser atraído para o cátodo, e o O-2, que é um ânion, que vai ser atraído para o ânodo. Assim, a produção do alumínio metálico pode ser descrita pelas equações químicas. Bom, a primeira equaçãozinha que você está vendo aí, você tem um ânion que está perdendo elétrons. Como é que eu sei que está perdendo? Porque os elétrons estão depois da flechinha. Então, esse processo que você está vendo aí, ele é chamado de uma oxidação. E onde é que acontece oxidação? No ânodo. A reação de baixo tem um cátion, alumínio, está ganhando 12 elétrons. É o contrário. Então, isso se chama o quê? Redução. E onde é que acontece redução? Redução acontece no cátodo. O macetinho prático que você deve se lembrar é o CRAL. Confere. Que acontece no cátodo, redução, que acontece no ânodo, oxidação. Aí, juntando essas duas semi-reações, você tem a reação global, que é o resumo de tudo. Tá bom? Beleza. Só que para a eletrólise acontecer, você precisa de uma bateria, precisa de uma pilha, entende? Precisa de um gerador de corrente contínua. Precisa fornecer energia elétrica para isso acontecer. Aí ele diz assim: considere que o processo de eletrólise ocorra por 5 horas, com a aplicação de uma corrente de 0,536 ampere. Assinale o que for correto. Então vamos resolver? Como o cara te deu nessa questão o tempo e o valor da corrente, daria para você usar uma formulinha muito bacana, muito simpática, que é a formulinha do kit. O que é isso? Para que serve o kit? Para você encontrar a quantidade de carga que foi utilizada. Essa quantidade de carga, qual que é a corrente? Qual que é o I? 0,536. Qual que é o tempo? 5 horas, mas tem que ser em segundos. Para ficar compatível com Coulomb, com tudo mais, tem que ser segundos. 5 horas, 5 horas vezes 3.600 segundos cada hora, isso vai dar, eu acho, que 18.000 segundos. Então não esqueça de que você deve converter de hora para segundo. E quando você resolver essa continha, sabe quanto vai dar essa quantidade de carga aí? Vai dar aproximadamente 9.650 coulombs. Pronto. Não sei se você se lembrava, esse 9.650 coulomb, ele é equivalente a 0,1 mol de elétron. Beleza? Vou te falar rapidamente de uma constante que ela é dada normalmente nas provas, né? Que é a constante de Faraday. Quanto vale um Faraday ou um mol de elétron? 96.500 coulomb. Isso é uma constante, tá? Fica tranquilo. 96.500 coulomb é a carga correspondente a 1 mol de elétron, também chamado de um Faraday. Mas aqui é 9.650. É 10 vezes menor que 96.500. Por isso que o Wanderson concluiu que isso é 0,1 mol de elétron. Beleza. Agora, voltando para o nosso exercício, item 1. Considerando-se as condições normais de temperatura e pressão, o volume de oxigênio produzido durante o processo é de aproximadamente 0,56 litros. Bom, quem que te interessa aqui? O oxigênio e os elétrons. Vai ter que fazer regra de 3 com os dois. Percebeu? Qual que é a proporção entre esses dois? É 12 mols de elétrons para 3 mols de O2. Pegou? Tranquilo? Nós vamos fazer o seguinte.
Quando você utiliza 12 mols de elétrons, quanto de O2 você consegue produzir? 3 mols, está na equação isso. Mas vamos converter esses 3 mols para litro? 1 mol tem quantos litros nas condições normais? Aquele valor que você já decorou, 22,4 litros. Mas são 3 mols de O2. Ó, é 12 mols de elétrons para 3 mols de O2. 3 mols de O2, galera, ocupa um volume de 67,2 litros. De onde que o Wanderson arrancou 67,2? Pegou 22,4 e multiplicou por 3. A receita é essa. Se você usar 12 mols, você vai produzir 67 litros e mais um pouquinho. Só que é o seguinte, nesse exercício, você não vai usar 12 mols de elétrons. Você vai usar só 0,1. Bem menos, né? 120 vezes menos. Você vai usar só 0,1 mol de elétron, não 12 mols. Então, quantos litros de O2 você vai produzir? Chamo de X. Vamos terminar essa continha mais tranquilo, né? O número 12, ele é 120 vezes maior que 0,1. Resumidamente, era só você dividir 67,2 por 120, que vai dar praticamente os 0,56 litros que foi perguntado aí. Então, o primeiro item está perfeito. Você produz 0,56 litros de O2. Fechou. A formação do alumínio metálico acontece no cátodo. Vamos ver onde está produzindo alumínio. Alumínio é produzido por redução e, de acordo com o macetinho do Crowl, no cátodo é que tem redução. Então, alumínio é produzido no cátodo. Perfeito. A semi-reação número 1 é uma reação de oxidação. O Anderson acabou de escrever que ela é uma oxidação, porque os elétrons estão depois da flecha, estão sendo perdidos. Perfeito. Beleza? Para que seja produzido um volume de oxigênio de 2,21 litros, espera aí, 2,21 litros, moçada, é mais ou menos 4 vezes esse valor de 0,56. Aproximado, né? É quase 4 vezes maior. Então, essa eletrólise, ao invés de funcionar por 5 horas, ela tinha que funcionar por um tempo praticamente 4 vezes maior. Em torno de 20 horas, então. Isso. Está dizendo que o tempo deveria ser aumentado para 10 horas? Mentira, para perto de 20. Errado. A reação global descreve uma reação não espontânea. Como é que eu vou saber? Tem uma dica. Ele falou de eletrólise. Eletrólise sempre é um processo forçado, é não espontâneo. Enquanto as pilhas representam um processo eletroquímico espontâneo, a eletrólise é um processo eletroquímico não espontâneo, ele é forçado mesmo. Beleza? Então a reação descreve... Opa, acho que eu troquei aqui, só um minuto. A reação descreve uma reação não espontânea? Perfeito. Então somente a 0,8 vai estar errada. Então, a somatória deve ter dado 23. Beleza? Vamos para frente. 12. O desenvolvimento do método catalítico para a produção de amônia a partir da combinação de gás e hidrogênio com gás nitrogênio foi um marco importante do ponto de vista científico, técnico e social, tendo sido idealizado e desenvolvido pelos alemães Fritz Haber e Karl Bosch, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Este processo, que é exotérmico e pode ser descrito pela equação química abaixo, ficou conhecido como processo de Haber-Bosch. No processo de Haber-Bosch, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols daquela substância do Museu do Louvre, qual que é amônia lisa. Pronto. Considere que essa reação ocorra em um frasco fechado de 3 litros. Aqui tem um problema. Seria tão legal se fosse 1 litro, mas ele colocou 3. Mas o que isso significa? Que os valores que vão surgir aqui na frente ainda não representam a concentração. Você tem que dividir por 3 litros. Quer ver? Então, você tem um frasco de 3 litros, uma temperatura de 400 graus Celsius, o processo atinge o equilíbrio com as seguintes quantidades. Aí ele te deu alguns valores em mols. Só que esses valores que foram dados não são a concentração em mol por litro ainda. Esses valores estão dissolvidos em 3 litros. Você vai ter que dividir por 3. Vamos organizar aqui. Ó. A primeira substância que ele te dá é o N2. Então, qual seria a concentração do N2? Ele te deu um valor de 0,0420. Isso são em 3 litros.
E divide isso por 3. Quantos mols teria em 1 litro? Aí isso deve dar 0,014 ou 140. Essa é a concentração em mol por litro que eu vou abreviar como sendo EMAN. Tá bom assim? Qual que é a outra substância? A segunda é o H2. Quantos mols de H2 você tem no equilíbrio? Tem 0,516. Divide isso por 3. Vai dar 0,172, eu acho. Essa é a concentração em mol por litro. Idem para amônia. Qual que é o valor da quantidade de amônia em mols no equilíbrio? 0,0357. Divide isso por 3, vai dar 0,0119 mol. Número muito chato, inclusive. Agora sim, você tem os três valores de concentrações em equilíbrio. Beleza. A partir desses dados, assinale o que for correto. No equilíbrio, a soma das concentrações de nitrogênio e H2 deve ser igual à concentração de amônio. Bom, se você fizer a soma 0,172 com 0,14, não vai dar 0,00119 e nem tem obrigação de dar. A única coisa que tem que ficar constante num equilíbrio são as... a única coisa que tem que ficar igual num equilíbrio são as velocidades das reações direta e inversa. E isso tem que ser igual. E as concentrações têm que parar de mudar, mas não existe essa de a soma das concentrações dos reagentes ser igual à soma das concentrações de produto. Não existe isso. Ok? Então, errado. A número 2 surge uma conta muito chata aqui. Quer ver? Ele pergunta o valor da constante. E como é que vocês aprenderam a calcular constante? Uma constante é calculada assim. Você tem que pegar a concentração dos seus produtos, dividir pela concentração dos seus reagentes. Confere. Bom, quem que é produto aí? O produto é amônia. Só que lá na reação tem um 2 na frente da amônia, você percebeu? Isso vai ser o expoente elevado ao quadrado. Você divide isso pela concentração dos seus reagentes. Quem são eles? Um reagente é o N2. Vai ser elevado a quanto? 1 mesmo. Por quê? Lá na reação, o coeficiente dele é 1. Quem que é o outro reagente seu? H2, elevado a quanto? Ao cubo. Com os valores das concentrações, você tem todos, está aqui. Está aqui, ó, do N2 está aqui, do H2 está aqui e do NH3 está aqui. Tá, vai dar um número muito chato, faz a conta com calma depois. Na hora que você resolver essa continha, substitua, né? No lugar da amônia, 0,0119. No lugar do N2, você coloca 0,014. No lugar do H2, 0,172, mas é elevado ao cubo. Essa continha vai dar aproximadamente 1,99 mesmo. Mas você vai conferir isso depois. Pronto. Beleza? Então, o valor da constante é de aproximadamente 1,99. Sim. Diminuindo-se a quantidade de amônia no sistema, deixa eu apagar agora um pouquinho aqui. Diminuindo a amônia, se arrancar a amônia do sistema, o equilíbrio desloca-se no sentido do produto. Bom, o que acontece se você começar a retirar a amônia? Vai voltar. Como é que a reação repõe? Desloca o equilíbrio para a direita. Para quê? Para produzir aquela amônia que alguém arrancou. Então, para repor a amônia, o equilíbrio é deslocado para a direita. Desloca-se no sentido do produto. Perfeito. Apesar da reação ter que ser realizada a altas temperaturas devido à sua elevada energia de ativação, em outras palavras, para que ela seja mais rápida, eu tenho que esquentar bastante. Faz sentido? Mas aí tem um problema. O aumento da temperatura do sistema desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. O que é deslocar no sentido dos reagentes? É você diminuir o rendimento. Entendeu? Beleza? Essa reação que você está vendo aí, o exercício diz que ela é exotérmica, você percebeu? Então, ela, do jeito que ela está escrita, ela é exo. Mas ela, ao contrário, seria endo. Vou até fazer uma flechinha aqui, ó. Lá não vai caber. Essa reação ela é exotérmica no sentido normal. Mas se você imaginar ela ao contrário, ela teria que tipo de comportamento? Endotérmico. E toda vez que você aumenta a temperatura, você favorece o endo. Então é o seguinte,
Por que que uma reação dessa normalmente é feita a altas temperaturas? Para fazer rápido a amônia, para acelerar o processo. Mas qual que é o problema de você aumentar demais a temperatura? Aumentar a temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, que nesse caso é deslocar para a esquerda. É diminuir o rendimento da amônia. Então vou ler o 8 de novo. Apesar de a reação ter que ser realizada a altas temperaturas devido à sua elevada energia de ativação, o aumento da temperatura do sistema desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Verdade, porque ela é endo para a esquerda. Toda vez que você aumenta a temperatura, você favorece o sentido endo. Ficou claro? Então, você, quando realiza altas temperaturas, tem uma vantagem, o processo é mais rápido, mas tem uma desvantagem. O rendimento é pequeno, porque a reação fica mais voltada no sentido de produzir reagentes. Então, está perfeito o 0,8. E a 16 diz assim: a constante de equilíbrio dessa reação pode ser representada por. Bom, exatamente o que eu já fiz agora há pouquinho. Confira. Aqui está exatamente a representação da constante. Bateu, né? Perfeitinho. Então a única que está errada é o número 1. Essa somatória deve ter dado 30. Pronto. Show de bola. Beleza? 13, bem mais de boa, bem mais suave agora. Considere os cicloalcanos representados a seguir e assinale o que for correto. O ciclopentano pode reagir com HBr e formar bromociclopentano. É o seguinte, ciclopentano, que é essa terceira figura, ele é um ciclo muito estável, certo? Ele, para reagir, ele reage com H2, mas com muita preguiça, um rendimento bem pequeno. Se você tacar bromo 2, ele reage sem abrir, e com HBr ele nem reage. O ciclopentano está tão de boa que ele nem está afim de reagir com HBr. Ele só reage com bromo, Br2, ou halogênios, né, do tipo Br2, Cl2, certo? Mas com HBr, não. Então, o ciclopentano pode reagir com HBr e formar bromociclopentano? Não. O ciclopentano só reage... Eu vou até mostrar a reação aqui, ó. Se aparecer isso aqui para você, ó. Se você tacar Br2, aí sim ele reage, porém o anel não se quebra, ele continua fechado. Acontece uma reação de que jeito? Substituição. Entra um bromo aqui, podia ser um cloro também, tá? E o que mais que produz aqui? Um subproduto, que seria quem? HBr. Entendeu? Mas ele reagir com HBr? Não, ele não reage. Ele só reage com Br2 ou algum outro halogênio do mesmo estilo por reação de substituição. Com HBr, não. Todos os cicloalcanos acima têm o mesmo valor de ângulo. Bom, isso é uma pergunta de geometria, né? No triângulo é 60, aqui é 90, aqui num pentágono regular é 108. Aqui, pela lógica, seria 120, mas não é. Por que que não? Porque o desenho real do ciclo hexano não é esse hexágono plano que você está vendo. O ciclo hexano desse jeito não existe. O ciclo hexano de verdade, ele pode se apresentar na forma de cadeira ou na forma de barco. É uma estrutura totalmente tridimensional, onde os ângulos são de 109 graus e mais uns quebradinhos. Aquele ângulo confortável para o carbono sp3. Beleza? Então parece até ser um 120, mas não é. Os ângulos são todos de 109, certo? Mas é que o ciclo hexano não é desse jeito aqui. Esse é um jeito simplificado. Ele se apresenta na forma de cadeira ou na forma de barco. Beleza? São duas formas interconvertíveis ou interconversíveis, onde o barco é mais estável, onde a cadeira é mais estável do que o barco. Mas voltando para o item 2, todos os cicloalcanos têm o mesmo valor de ângulo? Lógico que não. O ciclobutano é um anel mais tensionado que o ciclo hexano. Bom, o ciclo hexano, ele aparece na forma de cadeira ou barco. É muito estável, porque os ângulos entre os seus ligantes são todos de 109. O ciclobutano tem 90 aqui. 90 meio apertadinho, então a molécula é um pouco mais tensa. Ciclopropano mais tenso ainda, porque o ângulo é de 60, é muito apertado. O ideal é 109.
Beleza? Mas no triângulo é 60, no quadrado é 90, no pentágono é 108 e no hexágono, que já é tridimensional, é 109, que é o valor ideal. Voltando, o ciclo butano é um anel mais tenso, mais tensionado que o ciclo hexano? Sim. Portanto, tem uma tendência maior de sofrer reações de adição. Tratando-se dessa série, quanto maior for o anel, mais estável é a sua estrutura. Bom, o primeiro é o ciclopropano. Tá doido de vontade de se quebrar, porque o ângulo está muito apertado. O segundo é o ciclobutano, tá um pouco mais de boa. O terceiro é o ciclopentano, que é muito estável, tanto que ele nem reage com HBr, só com BR2. E o ciclohexano nem se abre, tá tão de boa, certo? Que ele não vai reagir a ponto de abrir esse ciclo. No máximo ele reage, mas conserva a estrutura fechada. Então, quanto maior for esse anel, quanto mais carbonos tiver esse anel, mais estável vai ser a sua estrutura. Perfeito. O ciclo hexano, acabei de responder, apresenta duas conformações preferenciais, barco e cadeira, que eu inclusive já desenhei para você, certinho. 16 com 8 e 4 deve ter dado 28. Bora, bora! 14 de reação orgânica, essa é top. Considere as reações representadas a seguir e assinale o que for correto. Então você parte da substância 1, que é o benzeno, faz uma reação com Br2 na presença de um ácido de Lewis. Ele chamou isso de reação A. Essa reação com Br2 é uma halogenação. Aí vira a substância 2, que você pode chamá-la de bromobenzeno. Aí você resolve fazer um outro processo, uma reação B, que envolve ácido nítrico com sulfúrico. Quando você usa nítrico e sulfúrico junto, você está querendo fazer uma nitração. E perceba que da substância 2 para 3 ou 4, o que aconteceu? Você adicionou um grupo nitro realmente, em posições distintas, mas entrou nitro. Beleza? Vou até repetir os nomes. Primeira substância, benzeno. A número 2, bromobenzeno. A número 3, orto-bromonitrobenzeno. E a número 4, para-bromonitrobenzeno. Pegou? Tudo bem? A reação B formará os mesmos produtos se for realizada apenas com sulfúrico. Quando você usa nítrico e sulfúrico, você provoca nitração. Quando você usa só o sulfúrico, você provoca sulfonação, que é a entrada do grupo SO3H. Então são coisas distintas. Quando você usa nítrico com sulfúrico, você provoca nitração. Quando você usa só sulfúrico, você provoca a sulfonação. Então formará os mesmos produtos? Lógico que não. A reação com os dois juntos é nitração. A reação só com sulfúrico é sulfonação. Então não vão formar os mesmos produtos. Ambas as reações são substituições eletrofílicas aromáticas. Bom, a reação característica do benzeno é exatamente essa. Eles sofrem substituições do tipo eletrofílicas aromáticas. Independente se for uma halogenação, como é a reação A, se for uma nitração, como é a reação B, ou se fosse uma sulfonação, uma alquilação de Friedel-Crafts, qualquer uma delas, é sempre do tipo substituição eletrofílica aromática. Então o item 2 está perfeito. 04. Os compostos 3 e 4 são produtos da reação B. Isso é óbvio, né? E são chamados de metabromonnitrobenzeno e para-bromonitrobenzeno. Peraí, a substância 4 está certo, o nome é para-bromonitrobenzeno. Mas a substância 3 não é meta. Quando esses dois grupinhos estão em posições vizinhas, você chama de orto, não de meta. Então esse item está incorreto. Deixa eu apagar alguns rabiscos aqui. Beleza. Item 8. Os substituintes nitro nos compostos 3 e 4, eles retiram densidade eletrônica do anel aromático. Isso é verdade? Esses grupos do tipo nitro ou do tipo halogênios, eles são muito eletronegativos. Eles puxam elétrons para si. Então eles roubam elétron do benzeno, diminuem a densidade eletrônica sobre o anel aromático. Eles pegam elétron para eles puxam para eles. Eles retiram densidade eletrônica, sim. Tanto que esse nitro e também os halogênios podem ser chamados de elétron receptores.
puxam elétrons para ele, naturalmente vão retirar ou diminuir a densidade eletrônica do anel aromático. Então está perfeito, item 8. 16. A espécie nucleofílica na reação A é o benzeno. Eu falei agora há pouquinho que a substituição que o benzeno gosta é a eletrofílica aromática. Quem ataca, quem entra no benzeno sempre é um eletrófilo, alguém positivo. Então o benzeno próprio vai ter que estar carregado ao contrário. Se o benzeno atrai eletrófilos, certo? É porque ele está carregado ao contrário. Ele vai ser chamado de quê? De um nucleófilo. Então, a espécie nucleofílica na reação A é o próprio benzeno. Perfeito. Só para ilustrar, na reação A, você está fazendo uma reação com bromo, certo? Quem vai atacar a molécula de benzeno é um eletrófilo, que é o bromo mais. Então, ele vai ter que encontrar um benzeno carregado negativamente, ou pelo menos rico em elétrons. Então, o bromo mais é o eletrófilo, automaticamente o seu benzeno é o nucleófilo. Ok? 16 com 8 e 2 deve ter dado 26. E vamos para a última de todas. Sobre a classe de compostos orgânicos aminas, assinale o que for correto. A dietilamina apresenta ponto de ebulição mais elevado que a dimetilamina. Percebe que as duas são as duas são secundárias, certo? As duas têm ligações de hidrogênio, sabia? Mas é o seguinte, a dietilamina tem mais carbonos do que a dimetilamina. Quanto mais carbonos, maior o ponto de ebulição. Opa, então está corretíssima a primeira. Beleza? Devido ao par de elétrons isolados do átomo de nitrogênio, as aminas possuem caráter ácido. Vamos relembrar? Todas as aminas vão ter que ter nitrogênio. Grudado no quê? Pode ser um radical orgânico, pode ser 2, pode ser até os 3. Mas o que todas elas têm? Um par de elétrons disponível. E esse par de elétrons é o responsável por que tipo de caráter? Caráter básico das aminas. Está dizendo que é ácido. Esquece. As aminas podem ser produzidas a partir de uma reação de redução de uma nitrila. Se for amina primária, perfeito. Vou até mostrar o esqueminha para você aqui. Ó, olha isso aqui. Eu vou mostrar para você uma nitrila genérica, tá? RC-N. Se você fizer a redução disso aqui com 4 mols de hidrogênio atômico, o que vai dar isso aí? R, C, N. As duas ligações π desaparecem, você quebra você quebra elas que são mais fracas, né? Aqui entram 2 hidrogênios e aqui entram 2 hidrogênios. O que você acabou de produzir? Uma amina. Então, aminas podem ser produzidas a partir de uma redução de uma nitrila? Pode. Por que redução tem que tacar hidrogênio? Porque redução é isso, acrescentar hidrogênio ou retirar oxigênio. Perfeito. 08, anilina. Anilina é a mesma coisa que fenilamina, tá? É um exemplo de amina aromática e pode ser obtida a partir da redução do nitrobenzeno. Vou desenhar aqui embaixo para caber, quer ver? O que você entende por nitrobenzeno? Vou desenhar o benzeno, todo mundo sabe, né? Ó. NO2. Isso é nitrobenzeno. A redução de um nitro ela é feita com hidrogênio atômico. 6 mols. Mas por que tudo isso? Essa reação é muito agressiva. Além dela provocar redução orgânica, ela produz água. Essa reação produz 2 moléculas de água. Ou posso falar 2 mols de água, mais bonito ainda, né? E o que mais que produz aqui? Você vai copiar a estrutura carbônica, ela não se modifica. Onde era NO2, o que você vai ter? NH2. Mas cadê os oxigênios? Viraram água. Você usou 6 mols de hidrogênios. 4 mols foram parar na água. Os outros 2 foram parar na própria amina. Perceba que você está convertendo um nitrobenzeno em uma aminobenzeno, ou você pode chamar de anilina ou fenilamina, que é tudo a mesma coisa. Então, o que você está vendo aqui no final? Uma amina aromática que é derivada da redução de um nitrobenzeno. Perfeito. Então, por enquanto, 1, 4 e 8.
Aminas primárias e secundárias podem realizar ligação de hidrogênio intermolecular. E aí, é verdade ou mentira isso? A amina primária, ela tem que ter NH2 e algum radicalzinho carbônico grudado, um só. Aminas secundárias, elas vão ter um NH e vai ter um radical de um lado, vai ter um outro radical do outro lado. E a amina terciária, que eu nem desenhei, ela não tem hidrogênio conectado ao nitrogênio, não cabe. Então é o seguinte, aminas do tipo primárias, percebam que elas têm ligações NH. Então dá para fazer ligações de hidrogênio uma com as outras. Aminas secundárias também têm grupinho NH. Agora as terciárias não cabem. As terciárias só têm radicais carbônicos em volta. Então as primárias e as secundárias podem grudar umas nas outras através de que tipo de ligação? Ligação de hidrogênio. Perfeito. Então, para as terciárias não existe isso. Entre as primárias e entre as secundárias podem acontecer ligações de hidrogênios. Beleza? Entendeu? Então, a resposta, a somatória de tudo aqui deve ter dado 29. Beleza, galera? Espero muito que você tenha compreendido. Foram 3 vídeos bem profundos, bem completos, né? Mas tomara que você tenha entendido a resolução dessa prova. Tomara que eu tenha conseguido te ajudar, beleza? Não esqueça de dar o like, compartilhar com quem você puder. Tudo certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.